Oi, gente, boa noite. Nós vamos iniciar nossa live. Deixa eu só colocar, vou colocar aqui o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre transtorno de pânico e fobias. Vou fixar. Boa noite para quem tá chegando. Gente, tô tentando fixar aqui, mas de vez em quando dá umas bugadas, aí não vai, peraí. Não tô conseguindo fixar o tema. Daqui a pouco vai entrar alguém querendo saber o tema. Ai, boa noite, Edna. Gente, não tô conseguindo fixar o tema, que coisa. Enfim, gente, o Instagram tem bugado tanto ultimamente. Cada hora é um negócio diferente. Tá difícil. Agora foi. Uf, consegui. Enfim. O tema de hoje, então, vai ser transtorno de pânico e fobias. Vou esperar o Instagram entregar um pouquinho essa live. Vamos convidar as pessoas. Quem puder mandar esse aviãozinho aí convidando as pessoas pra gente iniciar o tema de hoje. Por que que eu juntei esse tema, falar de transtorno de pânico e fobia? Porque os dois são transtornos de ansiedade. Então são assuntos muito afins e achei interessante, já que foi sugerido por vocês, né, na nossa caixinha de stories, eu achei melhor juntar os temas. Esperar aqui só um minutinho pra gente iniciar. Gente, só uma coisa, a live não vai ficar salva no Instagram. Eu vou parar de deixar a live no Instagram, vou deixar só no YouTube. O Instagram não funciona bem para vídeos longos, como eu já falei com vocês, então as lives que são vídeos longos vão ficar lá no YouTube. Boa noite, Duda, tudo bem? Como é que estão as coisas? Aqui no Rio tá uma noite boa, uma noite fresca, que bom. Vamos conversar desse tema, né? A ansiedade, que é uma coisa que a gente sempre fala e que nunca é demais, porque continua sendo um grande problema, especialmente entre adolescentes. Gente, tá demais os adolescentes esse ano. Acho que a volta aí, muita gente esse ano só que tá voltando para as provas presenciais e tudo. A ansiedade tá explodindo aí entre os adolescentes. Mas então, só lembrando, a live não vai ficar salva no Instagram, então vamos assistir. Quem não puder, depois vai ter que dar um pulinho lá no YouTube, onde eu vou começar a deixar meus vídeos longos, vou tirar do Instagram, porque a entrega do Instagram, não é, pra assistir o vídeo longo não é interessante. Agora é tudo Reels, né? Eu acho que fica tudo ali como Reels, uma coisa meio esquisita. Eu tô querendo até migrar alguns vídeos que estão aqui pra lá, mas ainda não tive tempo. Porque tem que baixar no celular, tem toda uma complicação extra. Mas vamos lá, né? Eu acho que a gente já pode ir começando. Quem for chegando aí aos poucos vai pegando ou assiste depois no YouTube. Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Por que que eu coloquei esses dois temas juntos? Os dois são transtornos de ansiedade. O outro tema que os seguidores tinham sugerido era para falar sobre transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, né? Assim como a depressão, transtorno bipolar, são transtornos de humor. Aliás, também um diagnóstico mais frequente. Oi, Roseli, boa noite. O transtorno bipolar também está se tornando um diagnóstico mais frequente, né? Então também é um tema interessante para falar. Vou ver se depois eu falo um pouquinho aí, pelo menos no Rios, para a gente ter um pouquinho desse conteúdo, já que foi pedido. Mas o tema de hoje é transtorno de pânico e fobia. São dois tipos de transtorno de ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma emoção natural, todos nós temos ansiedade. É uma emoção importante porque ela é protetiva, a gente fica num estado de alerta, na perspectiva de alguma coisa que pode estar acontecendo, um perigo que pode estar vindo, e é uma emoção importante. Porém, quando ela está exagerada, ela está desequilibrada, ela está sendo acionada sem nenhum motivo aparente, a gente começa a ter os transtornos de ansiedade, né? A gente tem alguns tipos de transtorno de ansiedade. Tem o TAG,
que é o transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos o transtorno de pânico, que é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Nós temos as fobias, né, que também é um tipo de transtorno de ansiedade. Nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também é um transtorno de ansiedade. Tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então esses são os principais transtornos associados a um desequilíbrio da ansiedade, né? Uma ansiedade exagerada que se torna patológica. Ela deixa de ser uma emoção natural e protetiva e passa a ser um estado adoecido, né? Ela passa a ser patológica e gerar muito mais malefício do que benefício. E quais são as características do transtorno de pânico, né? De repente você está se sentindo ansioso e não sabe exatamente. Teve uma época, uns anos atrás, há uns bons anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, parece que a síndrome do pânico ela deu uma popularizada, muitas pessoas falavam sobre síndrome do pânico, transtorno de pânico, o que que era. Eu acho que foi uma das primeiras explosões aí com relação à ansiedade foi quando começou esse diagnóstico quando o diagnóstico ficou mais comum, né? A gente começou a falar mais de transtorno de pânico. Então, o que é o transtorno de pânico? Gente, o transtorno de pânico ele tem por principal característica os ataques de pânico. E o que é um ataque de pânico? Primeira coisa, um ataque de pânico, a pessoa ter um ataque ou eventualmente ter um ataque não necessariamente vai caracterizar um transtorno. Um ataque de pânico tem aí uma estimativa que de 20% a 30% da população vai sofrer pelo menos um ataque de pânico ao longo da vida. O que não quer dizer que sejam pessoas que vão desenvolver o transtorno de pânico. O ataque de pânico é um ataque de ansiedade, né? A pessoa, ela entra em pânico, né? Ela tem reações, ela tem uma descarga de adrenalina muito intensa no corpo e aí ela tem todas as reações associadas a isso, né? Os mais frequentes, taquicardia, né? Começa a ficar com o coração acelerado, formigamentos nas mãos, nas extremidades que podem subir e tomar o corpo todo. A respiração começa a ficar acelerada, respiração curta, né? Fica aquela respiração de desespero. Palpitações, tem gente que tem dor de barriga, tontura, enjoo, dores de cabeça, a sensação, isso é uma sensação muito ruim, que às vezes é até difícil de explicar, mas quem viveu sabe o que é a sensação de desrealização e despersonalização, que não são exclusivas do ataque de pânico. Pessoas com ansiedade podem também experimentar essa sensação. A sensação de desrealização é uma sensação estranha, que parece que a pessoa ela começa a estranhar aquela realidade, é como se ela não tivesse ali inserida naquela realidade, ela começa a ter uma sensação de distanciamento da realidade, a pessoa começa a ter uma sensação de estar, às vezes, enlouquecendo até. A despersonalização é esse estranhamento em relação a quem ela é. Ela, de repente, não se reconhece, ela começa a se sentir estranha, começa a estranhar as próprias reações. Então, de novo, vem essa sensação de estar enlouquecendo. Então, as pessoas com ataque de pânico, elas vão desencadear todas essas reações que são típicas das reações pela descarga de adrenalina muito intensa, e são reações muito físicas. Então, o paciente hoje, como já é uma coisa muito mais popular, né? Assim, as pessoas já conhecem um pouco mais sobre ataque de pânico, já se divulga informações a esse respeito, e a pessoa hoje tem um diagnóstico muito mais rapidamente, né? Porque a pessoa normalmente com ataque de pânico, ela vai procurar médico, porque ela tem certeza que ela está com algum problema de saúde física, né? Ela começa a achar que está infartando, que está tendo um derrame, que está com alguma doença grave, que ela tem sintomas muito intensos e são sintomas físicos. Então, antigamente, o paciente de pânico, ele passava por uma via crucis, assim, vários médicos e exames, e não se descobria o que era. Eu tinha uma paciente no posto de saúde que eu trabalhei há 10 anos atrás, eu atendi essa paciente, deve ter uns 15 anos, sei lá,
E era uma paciente de pânico grave. O que é uma paciente de pânico grave? Ela já na época já tinha uns 40 anos e ela sofria com ataques de pânico desde os 15 anos de idade. Então, ela começou a desenvolver crises de pânico numa época em que não se sabia muito bem o que era. O diagnóstico não era tão popular, o tratamento não era muito conhecido ainda, então ela demorou muitos anos da vida dela até ter o diagnóstico de transtorno de pânico. E aí ela tinha, no caso dela era muito grave mesmo, isso impactou a vida dela completamente, a ponto dela não ter querido ter filhos. Ela não teve filhos, ela falava, eu não dava conta de mim, como é que eu posso cuidar de uma criança? Ela tinha problemas para conseguir emprego, porque ela limitava a vida dela por conta desses ataques. Então, ela ficou muito limitada ao longo da vida dela por conta desse pânico e por não ter sido diagnosticado por muitos anos. Ela começou a ter as primeiras crises, ela tinha 15 anos de idade e só foi ter o diagnóstico, sei lá, 10 anos depois. Passou por zilhões de médicos e exames e ninguém sabia o que era, e ela não tinha o diagnóstico, e sem ter o diagnóstico ela acabou demorando muito a iniciar os tratamentos que ela precisava. Então, quando eu atendi a ela já tinha passado por N psiquiatras, já estava super medicada, já tinha passado por outros psicólogos e tudo, e era uma paciente bastante crônica já nessa síndrome do pânico. No início ela não ia nem sozinha para o posto para ser atendida, o marido tinha que acompanhá-la. Ela tinha crises, às vezes, de madrugada, que ela ficava tão sufocada dentro de casa que ela tinha que ir para a rua para respirar. Ela começava a entrar num sufocamento, fora as zilhões de vezes que ela corria para o hospital. Era um inferno. Foi uma coisa assim que realmente, essa era uma paciente, eu acho que foi a pior paciente de pânico que eu peguei, assim. No sentido da vida dela ter ficado muito prejudicada por conta do transtorno, muito paralisada. Ela não conseguia fazer o básico, né, praticamente. Ela realmente, coitada, ela chegava, era tão absurdo, né, o que ela sentia, ela não conseguia permanecer para ir até o posto de saúde, ela tinha que pegar transporte público. Ela não conseguia pegar um ônibus, porque ela tinha pânico de pegar um ônibus, então ela tinha que pegar van. Só que ela não conseguia, muitas vezes, ficar na mesma van durante o percurso. Ela tinha que descer da van, porque ela sufocava. Então, ela subia e descia da van, ela pegava mais de uma. Ela chegava, às vezes, no posto toda molhada, porque ela levava uma garrafinha de água e toda hora ela molhava o rosto para sentir, para ela tentar interromper aquele mal-estar. Era um sofrimento, assim, violento mesmo. Mas o caso dela é um caso extremo, porque hoje o pânico já é muito mais rapidamente diagnosticado, o tratamento já é iniciado, e aí esses sintomas tendem a assumir, né? O transtorno de pânico, ele tem tratamento, ele tem cura, né? Desde que a pessoa mantenha o tratamento com psiquiatra e psicólogo. Normalmente o transtorno de pânico tem que ter o tratamento com uso de remédio também. Eu não conheço ninguém com diagnóstico de pânico, de transtorno de pânico mesmo, que tenha saído do quadro sem uso de medicação. A medicação é bem importante porque os sintomas são muito intensos. E aí, o que acontece? A pessoa que tem um primeiro ataque de pânico, o pânico tem esse problema, né? A pessoa começa, o medo de sentir aquele medo de novo, é o medo do ataque. Né? Tem muita gente que fala que o pânico é o medo do medo. E é muito triste, Roseli, é muito triste. E essa paciente, assim, não vou dizer que ela teve uma melhora maravilhosa comigo, não, porque ela era uma paciente muito cronificada já. Ela mantinha o atendimento, ela melhorava, tinha umas pequenas vitórias. Agora dizer que, nossa, teve uma vida transformada, não mesmo. Ela já era uma paciente que precisaria de acompanhamento provavelmente por muito tempo. Ela melhorava assim, quando ela iniciou o tratamento ela só ia acompanhada, depois ela conseguia ir sozinha, mas assim, uma vida muito prejudicada já. Por isso que eu sempre falo para vocês, uma pergunta que eu sempre recebo aqui, transtorno de ansiedade tem cura? Gente, tem. Se você entende cura, sair daquele quadro, ter uma remissão dos sintomas, claro que é possível. Só que é importante que a gente tenha esse diagnóstico e procure ajuda
quando começar os sintomas, como qualquer problema de saúde, né? Você descobre um nódulozinho, você vai no médico, aí trata e tal. Eu tenho uma amiga que estava até falando que ela descobriu um câncer no útero, mas ela tirou tudo e tá curada. Então, assim, ela descobriu muito precocemente. Se de repente só descobre lá na frente, quando já tá numa situação maior, o tratamento é muito mais agressivo, é muito mais difícil. E isso vale para as questões de saúde mental também. Quanto antes a gente intervir, melhor é o prognóstico, mais rápido é o tratamento, mais rapidamente a pessoa melhora daqueles sintomas. E o transtorno de pânico, ele é muito limitante na vida. Quando é o transtorno mesmo, que a pessoa já vem com crises recorrentes e começa a limitar a vida, né? Ela começa a ter medo de ter crise. Então, por exemplo, a pessoa tem um ataque de pânico, de repente num shopping, um belo dia ela estava no shopping, teve um ataque de pânico terrível, aí ela começa a associar que ir pro shopping ela pode passar mal, aí ela não quer mais ir pro shopping, aí ela já corta o shopping da vida dela, porque se ela for ela tem medo de passar mal, aí daqui a pouco ela, sei lá, tá na rua e sentiu começou a vir de novo aquela crise do pânico. Aí daqui a pouco ela não quer mais sair na rua sozinha, porque ela tem medo de passar mal. E se eu passar mal? E se eu desmaiar? E uma coisa que já vale muito a gente esclarecer aqui, o ataque de pânico é terrível, a sensação física é terrível, mas o ataque de pânico não mata. Isso já é uma coisa muito importante. A pessoa tem medo de ou ficar louca ou de morrer. Nenhuma dessas duas coisas acontecem. Não tem caso, e olha que eu trabalho há mais de 20 anos, né? Há 20 anos atendendo aí pacientes com quadros de ansiedade, e nunca peguei um paciente que tenha tido um ataque de pânico, caiu no chão e morreu. Não acontece. Não acontece. Então, assim, a primeira coisa, o ataque de pânico, ele tem uma duração. Ele dura de 5 a 30 minutos no máximo, sendo que o pior momento são com uns 10 minutos, quando o teu corpo está dando aquela pane total, e depois passa. Aquela sensação daquela descarga de adrenalina passa. Fica um mal-estar, fica uma ressaca daquela crise, né? A pessoa fica se sentindo mal, mas o ataque de pânico passa. Ele não fica um dia inteiro, a pessoa não vai ficar um dia inteiro passando mal. O ataque, ele tem uma duração. Né? Então isso também já é importante. Se você já sentiu isso ou conhece alguém que vive isso, né, já é uma coisa de pensar. É um ataque que tem uma curta duração, ela tem esses sintomas que são horríveis, mas eles passam depois. Como que a pessoa se sente? Né? Qual é o impacto daquilo na vida dela? Ela começa a limitar a vida? Não quer mais sair sozinha, não quer frequentar, começa a se sentir mal em lugares onde tem muita gente, né? Porque e se eu passar mal aqui? Né? De repente eu vou no cinema e se eu me sentir mal aqui? Eu quero entrar no cinema e sentar perto da saída de emergência, eu quero entrar num restaurante e estar perto da porta, porque se eu tiver que sair correndo, eu tenho que ter essa possibilidade. Então, o transtorno de pânico, ele vai moldando a vida da pessoa de uma maneira muito patológica. A pessoa começa a ter muitas limitações por conta disso, pelo medo que ela sente de ser tomada por todas aquelas emoções, que são muito ruins mesmo. E aí, hoje em dia, né, a pessoa normalmente vai parar numa emergência hospitalar, né, porque acha que está infartando, acha que está tendo um derrame, que está tendo qualquer coisa, e aí ela vai parar numa emergência de hospital, vai ser examinada, vão fazer um eletro, vão fazer um eco, não sei o que, e vão ver que organicamente ela está bem. E aí, normalmente, os médicos já encaminham para um psiquiatra, alertando para a possibilidade de ser um ataque de pânico. E aí, como eu falei, o ataque de pânico, um ataque pontual não caracteriza um transtorno. Vai ser caracterizado como um transtorno de pânico se já tiver uma duração de pelo menos uns 6 meses, se aquilo começar a prejudicar a vida da pessoa, se a pessoa começar a limitar a vida dela por medo do ataque, né? Porque o transtorno de pânico é o medo do ataque. É o medo dela viver aquela sensação da crise de pânico e não ter para onde correr, não ter como sair daquilo sozinha. Então, traz muito prejuízo para a vida, de verdade, né? Maltrata muito quem sente, é um desgaste muito grande para o corpo, né? Porque a pessoa, se tiver ataques
recorrentes, aquilo vai gerar um desgaste físico também, porque é uma descarga de adrenalina atrás da outra, todo dia ou 2 vezes por dia, e aí fica insuportável, né? Então, realmente, existem algumas coisas que a gente pode fazer, como todo quadro de ansiedade, para amenizar esses sintomas, além de buscar um tratamento com psiquiatra, com psicólogo. Eu sempre falo para vocês, isso tem comprovação científica, a gente precisa ter hábitos saudáveis na vida, a gente precisa praticar atividade física, a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter boas noites de sono, nosso sono tem que ser reparador, porque isso ajuda a praticar meditação. São sempre as mesmas recomendações, porque são transtornos da ansiedade e a gente precisa conseguir regular a nossa ansiedade. E essas são formas que a gente tem, de uma maneira natural, da gente passar a se regular e começar também a perceber o autoconhecimento, né? A gente começa a perceber quais são os gatilhos para aquilo, né? Eu começo a perceber, eu já relatei para vocês aqui algumas vezes que eu já sofri ataque de pânico e é verdadeiramente horrível, né? Obviamente me tratei, etc e tal, e muitos anos que eu nunca mais tive, e eu reconheço já em mim sinais de que minha ansiedade está começando a ficar aumentada. E aí eu imediatamente já tomo algumas atitudes que vão me ajudar a amenizar essa ansiedade, né? Eu consigo identificar em mim quais são as coisas que me levam a um estado mais adoecido. E isso a gente consegue a partir da psicoterapia, né? Eu começo a me conhecer, eu começo a perceber que eu estou me sobrecarregando emocionalmente, eu começo a perceber que eu estou me hiperresponsabilizando com algumas coisas, ou que está tendo pouco espaço na minha vida para momentos de relaxamento. A gente começa a identificar o que na nossa rotina, o que na nossa vida pode estar favorecendo o aumento da ansiedade. E aí a gente começa a controlar e a gente aprende a se autorregular. E isso é feito com o processo de psicoterapia. Não adianta, gente. O remédio ajuda, é importante, principalmente para a pessoa que sofre com ataques frequentes, porque aí não tem jeito, né? O remédio vai dar uma regulada nisso, evita os ataques, você consegue administrar isso bem. Mas mais importante do que fazer o uso da medicação é você começar a identificar e entender como você funciona. O que na minha vida, né, no meu funcionamento, está me gerando adoecimento. E isso é muito importante, gente, é muito importante. Você poder aprender a se autorregular, a gerir melhor as suas emoções, a se livrar de culpas que te sobrecarregam, sem que, né, às vezes a gente se sente culpado de coisas que a gente não tem absolutamente culpa nenhuma. A gente aprende a lidar com as nossas emoções de uma maneira muito mais saudável. Então, é fundamental que a gente faça, né? E, enfim, gente, eu acho que a terapia vai chegar um momento da vida que vai ser, como eu já falei, né? Igual o curso de inglês. Ah, minha filha vai pra escola, faz natação, inglês e terapia. Vai entrar ali para fazer parte, né? Para ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E a gente precisa olhar para a terapia dessa forma, né? Naturalizar a terapia, não deixar para buscar só quando a gente já tá com a corda ali, ó, estourando ali, né, que já tá tendo crise, que já tá passando mal. A gente costuma não olhar muito pra gente, né, e a gente tem que se olhar, tem que se conhecer, tem que se perceber, tem que se estranhar. Eu só posso me estranhar se eu me conheço. E eu sempre passo por esses assuntos, mas a gente precisa repetidamente falar deles, porque não existe uma fórmula mágica, não existe. Então a gente precisa entender que existem alguns estados adoecidos da mente que comprometem a nossa qualidade de vida, né? Que são essas desregulações que a gente tem às vezes de humor, de ansiedade, e a gente tem como regular isso. E por que não fazer? Né? A ansiedade é uma das coisas que a gente vai empurrando. A gente só percebe que está ansioso quando a coisa já estoura. E a gente precisa começar a observar isso de alguma forma antes. Isso é muito importante. E agora entrando na fobia. Qual é a diferença da fobia? O que é a fobia? A fobia também é um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, mas diante de algum objeto ou situação específica. A fobia ela tem um objeto específico de medo, né? É fobia de avião, é fobia de aranha,
aracnofobia, né? Já teve até filmes sobre isso. Tem as mais variadas fobias. Se você for pegar uma classificação de fobias, tem fobia de palhaço, por exemplo, que não é tão incomum assim. Fobia de avião, claustrofobia, que é a fobia de lugar fechado, né? Agorafobia, que é a fobia de lugares com muita gente, né? Lugares com multidões, né? Que a pessoa tem. Então, a fobia ela é caracterizada por isso, né? É um ataque de pânico diante desse objeto de horror, né? Que você tem. E normalmente é um medo irracional. Por que é irracional? Porque você vai ter fobia de cachorro. Né? Às vezes você tem fobia de cachorro, você olha um cachorrinho desse tamanho, pequititinho, e tem pavor daquele cachorro. Qual é o perigo real que ele te oferece? Nenhum, mas é um medo irracional, né? Você ter fobia de aranha, ok, você tem fobia de aranha, mas se você mora num apartamento, numa cidade grande, a chance de você se deparar com uma aranha é muito menor, né, do que você estar num sítio ou numa fazenda. Então, a fobia depende do tipo de fobia, né? O quanto que isso vai limitar a tua vida vai depender do tipo de fobia. Por exemplo, eu tenho fobia de avião, mas eu não preciso pegar avião nunca? Tá tudo bem, isso não é um problema, né? Não é nada que interfira na minha qualidade de vida, porque tem pessoas, por exemplo, que têm fobia de avião sem nunca ter entrado no avião. Então, é nesse sentido que é um medo irracional, porque ele é fundado numa fantasia, num medo que não foi um trauma necessariamente, né? De onde vêm as fobias? A fobia, ela pode ter relação, tem gente até que fala que tem questões até genéticas, hereditárias, né? Que te predispõem a desenvolver uma fobia, mas a fobia, ela pode passar por situações, de repente eu fui picada por uma abelha e tenho fobia de abelha. Mas pode não ter acontecido nada e você ter fobia também, né? Porque, como eu falei, o medo é irracional. Algumas comprometem mais a nossa vida e outras não fazem a menor diferença. Quem tem claustrofobia, por exemplo, e mora em grandes cidades, é um limitador, né? De repente a pessoa tem que pegar elevador, tem medo. A pessoa tem que andar de metrô e tem medo. E aí aquilo acaba sendo uma coisa que ela vai precisar buscar tratamento. E aí o tratamento para fobia é muito feito com dessensibilização, né? Que é a pessoa... Isso vale para qualquer medo, né? Como é que a gente lida com os nossos medos? Como que a gente pode diminuir o medo de alguma coisa? É a gente enfrentando, é a gente se expondo àquela causa daquele medo. Então... Tem gente que faz até acompanhamento, tem até psicólogos que trabalham especificamente com essa coisa, eles chamam de terapia da exposição. Você vai expondo o teu paciente para aquele estímulo que ela tanto teme, né? Para aquele estímulo que a pessoa tem fobia, e vai ali expondo, até que ela vai conseguindo lidar com aquilo e administrar aquele medo, e aquilo vai diminuindo. E realmente diminui. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não chego a ter fobia, mas eu tinha muito desconforto com o avião, muito, assim, de ficar um pouco nervosa. Tem pessoas que têm tanto medo que só entram medicadas no avião, né? Fobia de avião é uma fobia bastante comum até. Eu não chegava a ter que tomar uma medicação, assim, às vezes eu tomava antialérgico, né? Que eu já sou toda alérgica por natureza, eu falava, me resolve 2 problemas, me dá sono e resolve a minha alergia. Mas assim, aí num primeiro voo você fica mais nervosa e tal, mas aí é um voo que tem escala, de repente. Aí você faz uma escala, aí aquele entra e sai do avião, e aí você vai se dessensibilizando, né? Você vai pegando, e sobe, desce, viaja pra cá e viaja pra lá. Daqui a pouco aquilo já vai diminuindo naturalmente. É claro que se eu passar por uma situação traumática num voo, provavelmente isso vai aumentar novamente. E aí você tem que ir novamente fora, que também tem um recurso que eu acho que é importante, principalmente pessoas que têm fobia de avião, por exemplo, é você trazer dados de realidade, né? Como é que funciona um avião? Você entender o funcionamento, isso é importante. Porque, por exemplo, eu entrava no avião, aí tem aquele momento que o avião dá aquele gás, né, pra decolar. Ele vai voadaço, aí sobe numa potência, ele vai... Aí ele para. Gente... Quando ele fazia assim, vai naquela potência, e de repente parece que ele para, parece que desligou o motor e que você vai cair, né? É uma sensação
horrorosa, eu tinha pavor daquilo, eu ficava, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Quando dava aquela diminuída na potência, eu falei, agora que o avião cai, né? E aí você começa a fantasiar um monte de coisa. Aí eu ficava escutando barulhos estranhos no avião. Na verdade é barulho dele recolher as rodinhas, é barulho de não sei de que da asa. Você começa a entender um pouco como funciona o avião e isso vai... você vai perdendo esse medo, né? Você vai entendendo que aquilo é normal, que aquilo faz parte do funcionamento, que ele realmente ele dá um gás maior, quando ele tá ali em cima ele estabiliza, ele não precisa, né? Ele dá uma desligada lá em, sei lá, que turbina, sei lá se funciona exatamente assim, mas é algo assim. Então, esse conhecimento vai te ajudando a dar uma racionalizada naquele medo irracional e vai te ajudando a lidar com isso. Então existem algumas formas, né, para lidar com as fobias e vai depender fobia de que você tem. A minha filha, por exemplo, ela tem um pouco de fobia mesmo, de vomitar. Ela tem pavor. Quando ela pensa assim, ai mãe, eu tô enjoada, ela já entra ela tem uma crise de ansiedade mesmo. Quando ela começa a se sentir enjoada, eu fico, filha, calma. Ela, eu não sei. Aí eu vejo a mãozinha dela vai ficando gelada, ela vai ficando branca, em pânico, com medo de vomitar. E tem um nome para isso que eu esqueci. Ela tem uma fobia com isso. E eu converso com ela, converso muito, né? Ela vai baixando a ansiedade. Oi, Camila. Então a gente vai tentando fazer com que ela entenda como é que funciona aquilo, para ela se autorregular e não se deixar tomar por aquele pânico, né? Porque é isso, é um pânico, só que ele é direcionado para algumas situações ou objetos específicos. Então a fobia... Oi, Rosângela. A fobia tem esse funcionamento. Então, tanto a fobia quanto o transtorno de pânico, se vocês puderam perceber, são transtornos de ansiedade e tem como principal característica esse ataque de pânico, ataque de ansiedade. Né? Só que o transtorno de pânico é um medo do próprio ataque e as fobias é um medo de um objeto ou situação específica. Medo de lugar fechado, medo de altura, de aranha, de cobra, de insetos, tem vários tipos de medo. Medo de palhaço, medo de não sei o quê. Então, a reação no nosso corpo é a mesma, né? Daquela descarga de adrenalina e aquele ataque de medo. Mas o ataque de pânico não tem um objeto específico, né? E uma das coisas que a pessoa que sofre o ataque de pânico tem mais receio é porque vem do nada. A pessoa não identifica de onde vem aquele ataque e aí ela tem medo de ser pega de surpresa porque o ataque vem do nada. Né? É difícil às vezes a pessoa... É claro que esse do nada a gente na terapia consegue identificar, por exemplo, sei lá, a pessoa teve uma semana do cão, super exigente no trabalho, não dormiu direito, uma correria danada, não conseguiu ir para academia, sugada no trabalho, com um relatório para entregar, com uma demanda importante. Aí chega no sábado, ela tem um ataque de pânico do nada, tava ótima, tive um ataque. Mas aí você vai avaliar a semana dela, foi uma semana extremamente sobrecarregada, ela deixou de fazer coisas que são importantes na rotina dela, ela acabou não tendo tempo de fazer atividade física, ela acabou sendo tomada por muito trabalho, começou a dormir mal, aí chega sábado, do nada, ela tá lá relaxando com a família e tem um ataque de pânico. Então, a terapia te ajuda a olhar essa trajetória, né? Ajuda a perceber o que acabou culminando nesse ataque de pânico e também como a pessoa não identifica, né? Não é uma coisa assim, eu vi uma barata, né? Tem muitas pessoas que têm fobia de barata. Vê a barata e tem um ataque, né? A tia do meu marido é assim, ela entra num desespero quando ela vê uma barata. E esse é um tipo de ataque de pânico, de fobia, esse é um tipo de fobia que atrapalha um pouco a vida, né? Porque barata é um inseto extremamente comum, né? Então, você ficar tendo ataques de horror e de medo, né? Toda vez que vê uma barata é um pequeno inferno, né? Porque dependendo da região onde mora, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no verão, é um insetozinho frequente na rua, na calçada, um inferno, né? Então... O que eu tava falando, gente? Mas enfim, eu acho que era isso, né? De que a diferença é porque a fobia, você sabe, é aquela barata que me gerou esse medo, então eu vou evitar a barata.
né? A fobia, ela faz você ter um comportamento de evitação daquele objeto que te causa, ou daquela situação que te causa o pânico, né? Se a pessoa tem, por exemplo, claustrofobia, ela não vai andar de elevador. Ela evita aquela situação que pode gerar nela um ataque de pânico. No transtorno de pânico, não tem um objeto que ela identifique. Ela tem, e esse é o medo, né? E eu não sei o que está me causando esse pânico. E aí eu tenho medo de me sentir assim na rua. Eu tenho medo que isso aconteça comigo enquanto eu tô na academia, que eu tô no shopping, que eu tô na rua, que eu tô numa multidão, que eu tô num cinema. E aí a pessoa vai limitando, porque a tendência da gente numa crise de ansiedade é evitar situações que possam gerar crise. Só que no ataque de pânico isso é difuso. A pessoa não identifica claramente qual é a causa que gerou aquele ataque nela. Então ela começa a querer evitar tudo. E aí ela vai limitando, e tem casos de pessoas que têm síndrome do pânico num quadro um pouco mais grave que não saem de casa, por exemplo. Então, são questões aí que a gente precisa estar vendo e de preferência, né, como os transtornos de ansiedade, a gente pode aprender a identificar e aprender principalmente, né, o tratamento de qualquer transtorno de ansiedade é a gente conseguir diminuir a ansiedade, regular a ansiedade, deixar num patamar aí normal, né, que não gere prejuízo para nossa vida. Deixa eu ver aqui, gente, eu acho que eu já trouxe praticamente todas as informações a respeito de pânicos e fobias. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Se tiverem alguma observação a fazer, porque eu acho que em termos de informação para transtorno de pânico já foi tudo. Com relação à medicação, tem que ser visto com um psiquiatra, normalmente é antidepressivo, porque vai atuar na regulação de serotonina, que é responsável por todas essas... a baixa da serotonina causa um monte de coisa, irritabilidade, alteração de humor. Então, normalmente o antidepressivo é usado para os transtornos de ansiedade com resultado muito bom mesmo. É lógico, com a psicoterapia, porque não é só tirar o sintoma físico, né? O sintoma físico, a medicação controla muito bem. Mas tem todo o teu funcionamento na vida que precisa ser visto, conhecido, modificado, né? Tem os hábitos de vida, tem a história que a gente carrega, né? Que a gente precisa rever, a gente precisa trabalhar com essas questões e isso é feito no processo de psicoterapia, fundamentalmente. Mas o transtorno... aliás, gente, os transtornos de ansiedade são os mais comuns, né? No Brasil, eu já falei algumas vezes sobre isso, o Brasil é campeão de ansiedade, né? É o país que tem o maior número de ansiosos no mundo, né? Proporcionalmente. Então, é um transtorno mental que a gente tem muito mesmo. Mas a notícia boa eu percebo que o transtorno de ansiedade, não só eu percebo, mas isso tem estudos que mostram, respondem muito bem a tratamento. Muito bem. Eu, por exemplo, acho muito mais fácil tratar um transtorno de ansiedade do que um transtorno depressivo. Oi, Vivian, tomo sertralina para ansiedade, estou ótima hoje. Um dia irei parar de tomar esse remédio? E esse remédio cura? Pode me explicar? Então, Vivian, você não precisa tomar a vida inteira. Provavelmente, em algum momento, você vai parar. Os transtornos de ansiedade, a sertralina é excelente medicação, porque quase não tem efeito colateral, né? Eu acho que um dos efeitos colaterais que tem é sonhar demais, né? Isso eu já tenho relato de vários pacientes com relação a isso. Mas a sertralina, como qualquer outro remédio que você tome, tem que ser feita uma retirada gradativa e é retirado. Normalmente o transtorno de ansiedade, a pessoa toma a medicação de 6 meses a 1 ano, ou até um pouco mais, 1 ano, 2 anos, aí vai variar conforme o caso, mas nunca menos do que 6 meses, porque tem que ter uma regulação química no cérebro, e você provavelmente vai fazer a retirada dessa sertralina em algum momento, mas é uma retirada que é gradativa e com um acompanhamento médico para ver como é que você vai se sentindo, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela começou a tomar, eu não lembro se o dela foi sertralina, acho que não, acho que foi esse citalopram.
Mas ela começou a tomar medicação, ficou ótima, porque a medicação dá um resultado rápido e tal. Ela estava se sentindo muito bem, não sei o quê, e resolveu conversar com o médico que queria suspender o remédio e não sei o quê, forçou uma barra para suspender, suspendeu. Só que foi de maneira precoce. Né? Eu acho que ela ficou muito ansiosa para parar o remédio logo, que esse é outro comportamento da pessoa ansiosa, né? Ela quer, tem muita resistência a tomar remédio, tem medo de ficar dependente do remédio, etc. Mas não fica dependente, tá? Antidepressivo não causa dependência química como causa o ansiolítico, né? Então o remédio cura, nesse sentido que traz sim um equilíbrio químico aí para o teu cérebro, e que você, depois de um tempo, a retirada é feita. E normalmente é diminuindo a dosagem, tomando dia sim, dia não. Quando interrompe precocemente, como aconteceu com essa paciente, ela acabou voltando a ter crise. E aí ela teve que voltar para o remédio. Ela ficou sem o remédio, sei lá, uns 2 ou 3 meses e voltou a se sentir muito mal e teve que voltar para a medicação. Aí fez mais 1 ou 2 anos... Acho que deve ter uns 2 anos que ela voltou a tomar direto e agora ela tá ótima, né? Na terapia ela também tá ótima, ela já tá quinzenal na terapia e na medicação ela já tá em retirada também, ela já tá dia sim, dia não, né? Então ela tá, mas tudo com acompanhamento médico. Eu acho que isso também é uma orientação importante. A gente não deve se automedicar com nada. Com nada, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm medo de alguns remédios, mas toma, sei lá, Rivotril como se fosse água com açúcar, né? E remédios como o Rivotril, que são os ansiolíticos, os calmantes, esses sim geram dependência e muitas vezes são utilizados, mas tem que ser utilizado com acompanhamento médico e com a dosagem indicada pelo médico, e não a que a gente acha que tem que tomar. Então, toda medicação ela tem que ser passada por médico, receitada por médico e médico psiquiatra de preferência, porque tem muito médico que medica sem saber muito bem como ajustar a medicação psiquiátrica para o paciente e depois acaba fazendo bobagem, né? Então é importante que seja um médico especialista em saúde mental. Eu acho isso bem importante. Mas é isso, gente. Então, assim, a orientação se você sente algum desses sintomas, se você sente que a tua ansiedade impacta a tua vida, se você se sente angustiado, apreensivo, irritado, a maior parte do tempo já são sinais de alerta, né? Uma pessoa que vive preocupada, vive tensa, né? Paciente ansioso é muito preocupado, né? É claro, gente, que se, sei lá, eu tô passando por um momento da minha vida, que eu tô no momento do, sei lá, entregando minha tese de doutorado, eu vou estar ansioso, não tem como, né? Se eu tô passando por uma situação de trabalho que demanda muita coisa. Gente, tem fases, tem momentos da vida que a gente naturalmente vai ficar mais ansioso. Isso não é um problema por si, né? O problema é quando isso se prolonga, quando a gente percebe que isso tá ocupando a maior parte do tempo, né? Se eu percebo que eu tô há muito tempo me sentindo mal, ou que eu fico a maior parte do meu tempo apreensiva, ou que na minha folga, por exemplo, eu não consigo relaxar. Se eu tenho um problema no trabalho, chega sábado, domingo, eu não consigo descansar, né? Então a gente começa a perceber que a coisa tá fugindo da normalidade. É bom ficar atento a esses sinais, né? E cuidar para que isso não evolua para uma coisa de um quadro de adoecimento maior. Tá bom? Gente, é isso. Vai ficar salva essa live, eu vou deixá-la salva lá no YouTube, porque lá é onde eu vou começar a colocar os meus vídeos mais longos. Vivian, verdade, eu vivia preocupada demais com tudo, achava que algo ruim iria acontecer sempre. Pois é, Vivian, essa é uma grande característica. Até quando a pessoa tá bem, uma fala muito comum da pessoa ansiosa a fala, o pensamento, né? Quando a pessoa pensa, tá muito bom para ser verdade. Vai chegar alguma coisa para estragar minha felicidade. Ou seja, a pessoa, mesmo quando tá bem, não se permite relaxar, porque ela tem medo daquele bem-estar passar. E ela mesma já tá boicotando o bem-estar, porque ela tá alimentando esses pensamentos que são baseados na insegurança, no receio, na ansiedade e não na realidade. Então a gente tem que ficar muito atenta mesmo, porque os nossos pensamentos são
muitas vezes a nossa maior fonte de sofrimento. Com a pessoa ansiosa, assim, você pode ter certeza, 90% do sofrimento dela é gerado por pensamento e não por fatos. E são pensamentos que na maior parte das vezes não vão se realizar. São medos imaginários, né? Mas que trazem prejuízos muito reais. Então a gente tem que cuidar disso, porque senão realmente a gente passa a vida... outro dia eu tenho uma frase, eu já até acho que postei essa frase que fala, né? Levar a vida com ansiedade é como se você dirigisse um carro com freio de mão puxado, né? E é um pouco isso, né? Você tem que fazer uma força, é uma coisa que te prende, né? Que não te deixa viver aquilo de maneira leve, de maneira tranquila, de maneira otimista, né? A pessoa vai perdendo o otimismo. E tem outro... Que bom que você gostou, Vivian, fico feliz. E tem outro detalhe, né? A ansiedade não tratada, ela pode facilmente começar a virar um transtorno depressivo também, né? A ansiedade e a depressão andam muito de mãos dadas, e a pessoa muito ansiosa, ela é muito tomada por pensamentos negativos, e vai ficando pessimista, e vai se sentindo incapaz, e aquilo vai abalando a autoestima, ela vai se sentindo pequena e sem condições de enfrentar a vida, e aquilo vai gerando um desânimo, um mal-estar, e aquilo pode se tornar uma depressão. Então a gente tem que cuidar mesmo, não vamos acostumar a viver uma vida meia boca, né? A gente tem que viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida... boa, onde a gente se sinta bem a maior parte do tempo. Não o tempo todo, porque é impossível, mas a maior parte do tempo. E a gente é que tem que estar atento a isso, né? Nós somos os grandes responsáveis, né? Pela nossa felicidade e também pela nossa infelicidade. A gente precisa buscar isso. Tá bom? Gente, então é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas. Se ficar dúvida depois, faz as perguntas ali... lá no YouTube, deixem lá as perguntas que eu respondo, e a gente vai se falando. Uma ótima semana para vocês, uma boa noite, e a gente se fala. Um beijo, tchau, Vivian, um beijo para todos, boa noite.